Damos continuidade, então, à nossa série Jornada à Cruz, também conhecida como Quaresma. Nós começamos alguns domingos atrás e nós temos olhado de forma cronológica, cada coisa que aconteceu até que Jesus chegasse ao ponto da cruz. É importante para nós lembrarmos que Jesus não apareceu do nada e foi para a cruz do nada. Não, existe todo um enredo, existe toda uma história, existe toda uma jornada que é muito significativa, foi muito significativa na época e ainda continua sendo, de cada coisa que Jesus passou, e cada coisa que Jesus estava ministrando a um povo de coração duro, explicando de tempo em tempo que ele estava indo para a cruz e que ele estava indo por amor e obediência ao Pai. E de tempo em tempo nós vemos os fariseus, os mestres da lei, tentando pegá-lo aí de alguma forma para cair em uma cilada. O Hector, no domingo passado, trouxe de forma muito categórica, muito polida, Assim, eu fiquei muito feliz. Primeiro que ele é um amigo meu, amigo presbiteriano, Temos aí presbiteriano na casa aí. Amigos presbiterianos são bênção, gente. E foi muito legal ver o Hector falando com muita classe mesmo, uma teologia bem polida, falando sobre arrependimento, falando do papel do arrependimento na vida do cristão, que na verdade não tem como separar uma coisa da outra. O cristão precisa ter essa perspectiva do arrependimento constantemente. E então nós continuamos nessa jornada e nós continuamos olhando para a mesma coisa. Deus chamando a atenção do povo que Ele criou. E hoje não é diferente. Nós vimos sobre Israel, ouvimos no domingo passado acerca de Israel. Na mesma época e passagem, a gente vê quando Jesus fala, ele fala assim: eu tentei juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos. Mostrando aí um coração incrível de uma coisa que talvez para a gente pareça tão distante essa questão da galinha com seus pintinhos. Mas as aves, os animais que Deus criou têm muito a ministrar ao nosso coração acerca do cuidado. E ele estava explicando para um povo que entendia muito fácil. Eu estava tentando juntar vocês. A ideia era essa, eu estava tentando ter vocês pertinho de mim. Mas vocês não quiseram. Vocês procuraram outras coisas. Então vamos ler. O nosso tema de hoje é achado. Vamos ler Lucas capítulo 1, primeiramente versículo 1 e 3, e depois pulamos para o versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 1 e 3 primeiro. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Vamos continuar. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam arrepender-se. Seguindo, vamos ler tudo de uma vez esse negócio. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Prestem atenção, esse é o contexto, gente.
Versículo 11. Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, também conhecido como lavagem, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa e ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta de seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Ao nós abrimos as Sagradas Escrituras, Senhor, que o Senhor ministre os nossos corações, Senhor. Que o Senhor fale, Senhor. Assim como nós estamos acostumados a ler no Salmo, no chamado adoração, Senhor. Troveja, Senhor, a sua voz troveja. Ministra os corações nessa noite, Senhor. Precisamos, Senhor, da revelação do Teu Espírito Santo, Senhor. Que a Sua palavra, ao ser exposta, Senhor, penetre e cumpra tudo aquilo que você deseja fazer nos corações hoje à noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Por que foi importante para a gente ler o capítulo inteiro? Mais uma vez, acerca do método indutivo. Se nós não olharmos de forma completa, nós temos a tendência de perder o coração da passagem, o que de fato Deus quer ministrar a nós. Então, quando nós olhamos as primeiras parábolas aqui, elas fazem muito sentido para nós quando nós lemos as partes que talvez não pareça tão claro. A gente vê, por exemplo, nessa primeira parte, nos primeiros versículos daí de 1 a 7, a gente vê que ele fala assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas não deixaria as 99 para buscar aquela que está perdida?
E ao encontrá-la, qual seria a resposta correta? É de tristeza? Quantos de nós perdemos algo quando achamos que ficamos tristes? A não ser que seja boleto, gente. Mas de outra forma, em coisa normal, coisa que nós amamos e nós nos alegramos. Fala que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que já são justas, que já não precisam arrepender-se dessa forma. E por isso, então, nós olhamos para esse contexto e nós vemos uma ênfase nessa questão do domingo passado, do arrepender, do arrependimento e de qual é a postura nossa diante dessas coisas. Tem essa parábola engraçada aqui de uma mulher que possuindo 10 dracmas. Fala uma descrição bem interessante, fala que perdendo uma delas, então ela sai para varrer, e aí ela encontra e ela chama as vizinhas, as coleguinhas para dizer que achou e o negócio, está feliz. Aí eu posso dizer, todo mundo se alegra. Quando a gente perde aí 50 ou 100 em algum lugar, numa calça jeans ou numa jaqueta, coisa assim, cara, e de repente você puxa e aí é motivo de grande alegria. Não chegamos ao ponto de chamar os vizinhos, nem coisa do tipo, mas assim, pelo menos dar uma tweetada, algum negócio no Instagram, algum negocinho, a galera faz. Mas aí o versículo 10 tem a repetição. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então a gente vê que a ovelha, as dracmas, está falando da mesma coisa. De que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Quando uma ovelha se perde, o pastor vai atrás. Quando a moeda é perdida, alguém que negligenciou e perdeu, naquele caso aquela mulher, ela vai e acha. Então essa parábola, ela é uma das conhecida como do filho pródigo, é uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento. Muita gente conhece a história. Eu acho que é injusto esse tema de chamado filho pródigo. Lembrando que os títulos da sua Bíblia eles não são inspirados por Deus, não faz parte do cânon, nem do Antigo, nem do Novo Testamento. Foi colocado para nos ajudar. Tá? Mas eu prefiro olhar como se fossem 3 parábolas. A parábola do filho mais novo, a parábola do irmão mais velho e a parábola do coração do pai. Porque é isso que é. E nós vamos olhar atentamente para o texto e nós vamos ver que o filho pródigo, ele estava errado e estava muito errado. Mas a gente vê que a atitude do seu irmão não torna as coisas diferentes. E uma das coisas que tem sido um mantra para mim, aprendi com um pastor, o qual eu respeito muito, e é uma das coisas que eu tenho passado para quem caminha comigo, gente. 2 coisas erradas não fazem uma certa. E essa é sabedoria divina. O irmão estava lá, zoou tudo que tinha que fazer, cara. Mas o irmão que estava lá, que era para receber, estava diante do seu pai, um pai perfeito. Já tinha ouvido as outras coisas. Sabia que tipo de resposta que teria que ter quando alguém se arrepende. Então, nós vemos então essa parábola do irmão mais novo, a parábola do irmão mais velho e a parábola do coração do pai. Então vamos lá. Eu gostaria de começar nessa introdução, na verdade, olhando para uma foto com vocês. Talvez alguns de vocês já viram essa foto, talvez outros não. Uma foto muito conhecida, arte muito conhecida por Rembrandt, um artista muito famoso holandês, conhecido como um dos maiores pintores aí, artistas, não só europeu, mas no mundo. Então, ele diante da sua vida turbulenta e tribulosa, cheia de tragédia, cheia de coisas que relatam
sofrimento. Então, de tempo em tempo, você pode olhar para suas pinturas e sempre tem algum significado interessante, sempre tem alguma coisa que nos mostra. Quantos já tinham visto essa pintura? Ok, pouquíssimo. Vocês têm uma lição de casa. Rembrandt é um cara incrível. A vida dele foi tomada de grande tragédia, com dificuldades financeiras, alguém que sua arte é conhecida no mundo todo e tal, mas é uma coisa radical quando a gente olha um pouquinho para a vida dele. E ele tem algumas pinturas que são muito emblemáticas. E acredita-se que essa foi a última, se não a penúltima. Aparentemente tem uma que tem Simão segurando o bebê Jesus, talvez inacabada. Mas aqui ilustra, na verdade, o pai com o seu filho, recebendo o seu filho, o irmão e mais algumas pessoas. Que a passagem dá essa ideia de que o irmão procura alguém, né, um dos servos. A gente sabe que Jesus estava falando com os fariseus, então pode ser também que ele está querendo ilustrar isso aqui. Lembrando que as parábolas, né, são aquelas que quer dizer que ser lançado ao lado é uma história que fala de algo que faz sentido para a vida. Então, não temos certeza se realmente aconteceu de forma literal ou não. Mas o que acontece é que todo o desfecho e todo o evento das parábolas, eles são levados de forma literal. No sentido de que o pai ama os seus filhos, de que o pai lidou com a questão dos seus filhos. Então, a questão do pródigo quer dizer desperdício. Então, assim, a gente vê que pelo menos 2 vezes aí fala que ele saiu e desperdiçou. Então, essa é a mesma palavra para pródigo. E aí, tá, beleza, a gente não precisa mostrar, mas o nome é Rembrandt, você pode procurar, incrível, tem, assim, as pinturas desse cara é incrível. Tem uma no barco, assim, cara, fenomenal. Coisa que cada um de nós podemos se relacionar de alguma forma. Mas o meu ponto acerca disso, eu queria chamar a atenção, é que por nós, não sei, talvez vocês vieram num contexto diferente, mas no meu contexto eu só ouço o filho pródigo, então eu só conseguia pensar nesse filho que saiu e desperdiçou tudo. E olhando então, vocês sabem, eu amo livros, não esconderei. Olhando para o livro O Retorno do Filho Pródigo, do Henry Nouwen, me fez navegar de forma diferente dentro desse texto. Henry Nouwen foi um cara fenomenal. Um sacerdote católico holandês, totalmente fora da curva de conhecimento e sabedoria. Escreveu mais de 40 livros sobre espiritualidade, especialmente acerca do coração. Trabalhou para Harvard, trabalhou para Yale, na Escócia, trabalhou em Ontário, no Canadá, universidades totalmente prestigiadas aí. Então, um cara incrível, um teólogo, filósofo e tantas outras coisas, e escolheu uma parte da vida dele para trabalhar no meio de pessoas com deficiência, desenvolvimento mental. Imagine um pastor, teólogo, diante daquelas pessoas que talvez de tamanha falta de desenvolvimento intelectual e mental não conseguiam responder a tamanha sabedoria, coisa tipo, mas aquele cara tinha um coração por esse lugar, chamado Daybreak, Lark. E ele vai visitar uma amiga, e tinha esse quadro na casa dessa amiga, e ele fica fascinado com o quadro. Ele fala, cara, o que é isso, cara? E a sua amiga explica para ele e fala assim, cara, eu acho que você precisa ir na França. Ele foi visitar uma amiga na França. E aí essa amiga fala assim, cara, você precisa de uma cópia para você. E você pode conseguir isso em Paris, a gente vai dar um jeito nisso aí. E aí, ele então fica fascinado com isso. Estamos falando aí da época de Rembrandt, 1600 e pouco. Alguns centenas de anos depois, a gente vê Henry Nouwen, então, nessa coisa, em 1900 e pouco aí já. Ele fica tão fascinado com essa pintura de Rembrandt que ele fala assim, cara, eu preciso ir nesse lugar para ver esse negócio de verdade, cara. Então ele vai para São Petersburgo, na Rússia,
para ver isso, cara. É uma imagem enorme, aí talvez, tipo, sei lá, 2 metros por 1 e pouco, uma coisa assim, é uma coisa bem grande. De alguma forma ele consegue favor, porque já tinha uma influência grande em vários lugares. Então, um dos caras responsáveis por restaurar as artes, o recebeu pessoalmente, colocou ele no lugar diante dessa peça, e ele então fica por horas fascinado, ouvindo as pessoas que estavam falando, o que eles estavam vendo. Então ele escrevia, e quando as pessoas iam embora, então ele sentava em lugares diferentes para poder olhar de forma diferente. Quando o sol batia, parecia que o irmão desaparecia, e quando a sombra vinha, ele ficou viajando por horas. Então ele escreve então esse livro, O Retorno do Filho Pródigo, e ao qual me fascinou numa das épocas da minha vida mais difíceis, assim, que eu passei à beira de um burnout, à beira de um monte de coisa ruim. E eu poder debruçar diante disso e saber do coração do Pai que todos nós, de alguma forma, carregamos essa coisa do mais novo ou do mais velho. E isso mexeu comigo. Então, esse livro me ajudou a poder ver de forma diferente. Mas vamos lá. Fala que esse homem tinha 2 filhos, né? Fala do mais novo e do mais velho. A gente vê a importância das coisas. Mas existe uma coisa que a gente não pode negar, observando essa primeira parte. Não pensemos que os filhos pródigos são somente aqueles que saem para fazer essas coisas que o irmão saiu lá. Tem muitos de nós que estamos aqui e podemos ser o tanto quanto. E precisamos olhar para isso e para o nosso coração. Então, hashtag somos todos pródigos, mas há redenção para nós, assim como teve para aquele rapaz que perdeu tudo, vivendo de forma indigna. Então a gente vê ele falando: pai, quero a minha parte da herança. A gente vê que naqueles dias, né, um pai podia sim conceder a sua herança, ainda em vida, ou antes ou depois da sua morte, mas geralmente era feito depois, assim como hoje, né? Mas o filho mais novo vai, então ele pede uma exceção. Não é normal, né, gente? O Henry Nouwen fala que ele foi para muitas nações, na Ásia, em outros lugares, e ele falou assim que ele perguntava para as pessoas se eles conheciam alguém que haviam pedido a herança quando os pais estavam vivos ainda. Ele falou que ele nunca na vida dele ouviu que alguém tinha feito o mesmo. Isso é radical. Talvez hoje em dia, talvez a resposta seja um pouco diferente. Mas assim, ainda assim é muito radical. Imaginando a gente indo para alguém que tem uma herança e falar assim: então, quer saber, cara? Antes de você partir aí, tipo assim, dá uma herança para nós aí. Não é natural, né? Então esse rapaz vai lá e faz isso, um pedido assim, muito provavelmente desrespeitoso, sabendo ainda que iria gastar com coisas ruins da forma que gastou. Então é cruel, é como se tivesse assim, alguém falou assim que a ideia que dá é tipo assim: cara, eu queria que você tivesse morto, me dá minhas coisas aí, deixa eu viver minha vida, porque afinal de contas eu não ouvi você, eu não estou respeitando você, eu não estou vendo você como um pai que me fala as coisas que é melhor para mim. Eu prefiro então o teu dinheiro, as tuas coisas, eu quero ser livre, eu quero viver a minha liberdade, eu quero viver as coisas que eu acho que é certo. E o pai então o deixa, o pai dá as coisas, o pai não o força. Isso é uma coisa que é radical para mim. Não prende o seu filho, isso é radical para mim, gente. Tenho um filho de 13 anos e eu tento me colocar nessa coisa, cara. E uma das coisas que eu tenho aprendido como pastor, e é uma lição que vai ser dura e vai ser o resto da vida, até que o Senhor nos leve, é respeitar pessoas em suas decisões, mesmo que sejam contrárias às Escrituras e que vão levar elas para a morte ou para a lavagem. E essa é uma coisa dolorida. E nós somos pais, a gente precisa aprender essa lição. Que o dia que nossos filhos tiverem maturidade, consciência e responsabilidade para tomarem as suas decisões, a gente não tem o que fazer, a não ser ir com os nossos joelhos diante do Senhor e pedir que o Senhor tenha misericórdia da vida deles. E às vezes vão precisar comer lavagem. Isso é duro, gente. Essa é uma palavra dura, né? Bem-aventurados são os pais que têm os seus filhos no caminho do Senhor, né? Porque
que eles não vão ver os seus filhos comendo lavagem. E aí, então, olha que interessante. O texto fala que ele foi para uma região distante. Que filho sem vergonha, né, cara? O cara pegou o dinheiro todo e falou, não vou nem ficar por aqui. Aqui todo mundo conhece meu pai, cara. Vai para uma região distante. Ele deixa a área, então, para se tornar independente do pai e viver uma vida de desperdício. Sinônimos de vida pródiga, né, seria, né, na imprudência, na tolice, na extravagância. E, sem dúvida, foi divertido por um tempo, assim como todo pecado. Eu já falei isso para vocês, estou tentando achar um outro exemplo, porque eu sempre cito o exemplo da berinjela, por exemplo, que quase ninguém sente o pecado da gula acerca da berinjela. Aí vai alguém e fala, pastor, eu amo berinjela. Aí, então, não sei um outro negócio. Mas um negócio ruim, imagina um negócio ruim, amargo. Nenhum de nós ficamos tentados a comer esse negócio ruim. Agora, coisa que a gente ama, que gosta, que nos dá prazer, que nos dá uma sensação de coisa boa, nem que seja por um instante momentâneo. O pecado, ele tem essa capacidade. Se não fosse assim, nós seríamos mais espertos. Não é verdade? Se fosse um gosto amargo na hora, a gente fala, opa, peraí, esse negócio aí não é para mim não, cara. Entendeu? Mas o pecado, ele tem essa capacidade. Então, e assim dessa forma, então o pai vai lá, dá todo o dinheiro em cash para esse cara, para o seu filho. Ele vai então para viver a vida com desperdício, coisa que nós sabemos que não acontece, assim, essa herança não é uma coisa que não cai do céu. Coisas que foram conquistadas, coisas que para alguns de nós custou muito. Os nossos aí pais, avós, muitas coisas, imaginem essa situação. Que a gente normalmente teria um apreço, um cuidado, falar assim, cara, isso aqui é precioso, isso aqui é um tesouro. Quando alguns de nós temos alguma peça de alguém que nós amamos, que partiu, né? Meu pai faleceu há 2 anos atrás. Eu tive a oportunidade de fazer uma sessão de foto com um dos melhores fotógrafos da Baixada. E é uma das coisas que eu mais amo. De ter foto com meu pai e minha mãe sorrindo nos lugares que eu amo estar na Baixada. Isso aqui que vai durar para as gerações se o Senhor, sei lá, não voltar. Mas é uma coisa que tem apreço. Jamais gastaria, iria desperdiçar de forma como se não houvesse valor algum. Mas olha que interessante. Esse cara pega tudo, ele gasta. Aqui não descreve muito o que aconteceu, mas o irmão então descreve o que aconteceu. Interessante como o irmão sabia as coisas que aconteceram, mesmo estando distante. Então, parece que é verdade essa questão que o pecado sempre está nos esperando na esquina. E sempre nos lembra que pode parecer que está escondido, mas não está, gente. É coisa impressionante. Seguindo o texto, né, fala que houve uma grande fome. A fome aqui não foi por causa do cara que saiu, pegou herança. Assim, cara, calhou de estar rolando a fome lá. E a coisa que é interessante é que diante da fome o cara já estava sem dinheiro. Esse que é o ponto. Se você está a gente vê outras vezes no Antigo Testamento, quando houve fome, que Deus deu sabedoria para o povo de Deus de lidar com os tempos, com a economia. A gente vê o exemplo de José. E Deus faz assim com a gente hoje. Deus não está nos dando muita coisa boa. E algumas coisas a gente tem que cuidar. Para que quando venham os dias maus, a gente consiga navegar em algumas coisas. Esse cara não soube, não pensou nisso, acabou. Algumas coisas de realidade para nós. Sempre é verdade esse bilhete que quando alguém tem dinheiro no bolso e está na vida da zoeira, ele é rodeado de amigos. A hora que isso acaba, ele está sozinho. Onde estão os amigos que estavam com ele? Onde estavam as pessoas que estavam gastando? Você vê isso no bar, gente. Os bares da vida aí, cara. A galera, quando está com dinheiro, está cheio de amigo. Agora, quando está sozinho, sem dinheiro, quebrado, fala que então ele começa a passar necessidade.
E aí então, diante disso, uma observação importante. Ele é levado então para trabalhar com os porcos, está com fome. Lembrando que Levítico capítulo 11, versículo 7, nos lembra que é impuro para um judeu estar envolvido com porco. Olha que vergonha, cara, diante da coisa. Tipo assim, cara, o cara não somente desonrou seus pais, sua família desrespeitou, pegou as coisas, o cara gastou tudo, não desperdiçou de forma horrível. E o cara está indo para uma coisa que é contra a sua consciência, contra tudo aquilo que ele foi ensinado. É uma coisa que até hoje é uma coisa ofensiva para qualquer judeu acerca de essa coisa com porco e outros povos também. O que faz muito sentido até hoje, se puder evitar porco assim, cara, você vai fazer um bem para sua vida danado, tá? Eu tenho umas histórias com porco, mas eu não vou falar para não... Porque assim, você nunca mais vai ver os porcos dessa forma. É pior do que você imagina. Eu vou falar ou não? Deixa eu ver. Um amigo meu estava fazendo número 2 na Índia, num lugar meio aberto. E ele está agachado lá na posição e mandando bronca. E daqui a pouco vem... E aí depois disso nunca mais ele comeu porco. Então, gente, porco só come porcaria. Então, evitem, tá? Mas é interessante depois que a gente vê que o pai não é vegano, tá? Então, assim, a gente precisa ter um equilíbrio aí, que o pai manda matar lá o cabrito e tal. Então, assim, tá bom, desculpa aí, foi um exemplo muito bom, mas assim, acontece, gente. Fala que ninguém lhe deu nada. Isso é interessante. Ninguém lhe deu nada. A miséria daquele homem, cara, não comovia nem de simpatia. Cara, não sei, gente, eu estou tentando imaginar uma situação. Eu não sei vocês, cara. Por mais que a gente tenha muita coisa errada e pessoas tirando vantagem umas das outras na rua ou em algumas coisas desse tipo, a realidade é que existe o sofrimento e por mais que às vezes nosso coração fica dividido em ajudar ou não ajudar, de alguma forma dá um ruim. Dá uma coisa tipo assim, cara, e se for verdade, né? Aquela senhorinha que está no sinaleiro, aquela família. Então, assim, isso mexe com a gente de alguma forma. Esse cara nem isso, não comovia nada. Seguindo adiante, uma das partes que eu mais amo, no versículo 17, palavra importante aí para rabiscar, fala que caindo em si. Isso me mostra uma coisa, isso nos mostra uma coisa de extrema importância. O pecado, ele é como uma droga. Quanto mais nós nos envolvemos com ele, mais nós somos enganados e mais nós nos tornamos distante daquilo que Deus nos criou a sermos, que é a sua imagem e a sua semelhança. Então fala que caindo em si, esse homem é tipo assim, opa, peraí, voltou ao juízo normal. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Os empregados do meu pai comem melhor. E eu aqui estou morrendo de fome. Quantos de nós que já estamos com Cristo ou na igreja faz um tempo, nós ouvimos histórias de pessoas que fazem coisas horríveis e quando elas caem em si, elas veem a droga que eles fizeram. Algumas pessoas jogam por água abaixo coisas que eles construíram como a família, as relações, os parentes, os amigos, o emprego, e hora que cai em si, gente, é desgraça. E eu, como pastor, de falar para você, como de tempo em tempo eu já tive com pessoas chorando, desesperadas, que nunca se viram numa situação como a qual elas se encontravam naquele momento, que elas estavam ludibriadas, envolvidas e arraigadas, enraizadas no pecado. Mas fala então que ele caiu em si, que Deus nos ajude a que a gente possa cair em si, antes dessas coisas acontecerem, né? Então ele começa o discursinho, né? Então ele começa a escrever um bilhetinho, ó, me porei a caminho, voltarei para o meu pai, vou falar, pai, pequei contra ti,
né? E o céu e contra ti e tal, não sou digno de ser chamado, versículo 19, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos empregados. Então começa uma coisa diferente. Esse cara, então, ele tem uma clareza de entender. Fiz cocosada. E agora? Quer saber? Eu vou voltar para casa do meu pai, cara. E não precisa nem me botar em lugar bom. Só assim, o piorzinho lá tá bom para mim. Tem uma história bem perto nossa aqui, de um pastor da Calvary. Eu já contei essa história antes, mas vou voltar a falar. Um pastor da Calvary muito conhecido. O seu filho, então, começa a viver uma vida adulta, escolhe muitas coisas erradas, assim, da mesma forma que esse filho aqui que pegou a herança do seu pai, mas o seu pai era pastor, então não tinha herança. Ele escolheu viver vida louca. E aí as coisas tomaram uma proporção assim muito ruim, violenta para a família, o qual o pai teve que chamar o seu filho e falar assim, cara, daqui em diante, se você não mudar, não dá para você ficar nessa casa, cara. Imagina isso, gente. Falei assim, cara, você vai fazer mal para sua mãe, cara. Você vai fazer mal para os seus irmãos. E porque eu amo vocês tanto, eu preciso proteger eles, cara. Então ele vai e fala assim, cara, tuas coisas estão aqui, cara, você é de maior, você está escolhendo viver isso aí, eu te ensinei da melhor forma que eu pude. Tá aqui, ó. Eu só queria falar uma coisa para ti. E eu queria que você jurasse para mim. Eu queria que você fosse embora e que você vivesse a sua vida. E se um dia você encontrar algo melhor do que Cristo, do que você aprendeu aqui em casa, você volta para nos contar. Tá bom? Tá feito esse trato? Tá feito. Tá bom, pai. Então esse rapaz pega a sua bolsa, vai embora, e só Deus sabe o que acontece. Esse pastor vai diante do presbitério, a liderança da sua igreja, e fala assim, ó, estou pedindo as contas. Quero minhas contas. O pessoal achou assim, como assim, cara? Ele falou, não, uma das qualificações para o presbítero, para o pastor, é que ele saiba manejar bem a sua família. Sabe guiar os seus filhos, e meu filho está perdido. A liderança então se junta e fala assim, não, a gente não vai dar as suas contas. A gente conhece vocês. Você ensinou seus filhos no caminho que você deve andar. Eles agora estão escolhendo viver de outra forma. Então você não vai ter a sua conta. Isso aqui não desqualifica você para o ministério. Então aquele homem quebrantado continua com seu coração partido. E aí então chega um dia que ele não estava em casa. Alguém bate na porta quase irreconhecível e desconfigurado, todo arrebentado. Então a mãe abre a porta, abraça o seu filho, beija o seu filho, não sabe o que fazer, se ele está drogado, ou se ele vai fazer mal. E então ele fala, mãe, eu só passei aqui para falar uma coisa. Não tem lugar melhor, não tem ninguém melhor. E de tudo que eu vivi, tudo que vocês me ensinaram é verdade. Fala para o pai que ele estava certo. E então, Deus então opera da mesma forma que fez com aquele rapaz que desperdiçou tudo que tinha. E transforma e restaura. Um rapaz, então, ele é restaurado e redimido. E é assim para nós, gente. Você pode ir lá fora. Você pode procurar o que você quiser, cara. Você nunca vai encontrar alguém melhor que Cristo. Alguém que sabe amar como Ele, alguém que morreu por amor a nós, mesmo quando nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, Cristo morreu por nós. E fala que Deus fez isso, enviou o seu Filho para morrer na cruz, para que eu e você, todos nós que viemos a crer, não precisamos experimentar esse padecer e perecer, mas temos vida eterna. E então esse rapaz, ele vem com esse seu discurso, falando dessas coisas, um bilhetinho talvez, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno. E aí segue o jogo.
Outra observação importante, nós seguimos adiante. Jesus tinha acabado de ilustrar como deveria ser quando alguém se arrepende, né? Vamos lembrar disso. Outra coisa, 8 vezes, pelo menos, é citado na Bíblia essa frase, pequei contra ti. Pelo menos 8 vezes. Nós não vamos ter tempo para ler, mas eu vou só citar rapidinho. A primeira vez foi Faraó, em Êxodo 9, 27. A segunda vez foi Balaão, Números 22, 34. A terceira vez foi Saul, 1 Samuel 15, 24. Quarta vez foi Judas, em Mateus 27, 4. Esses homens reconheceram os seus pecados, mas não se arrependeram. Agora, olha que interessante. Os outros 4. Em Jó capítulo 7, versículo 20, fala a mesma coisa. Acã fala a mesma coisa em Josué 7, 20. Davi, nessa passagem emblemática de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, ele fala também, pequei contra ti. E nós vemos então esse rapaz aqui, o filho pródigo. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que falar e dizer coisas não é o suficiente. Quer dizer que arrependimento verdadeiro e genuíno precisa ter uma mudança de direção. Precisa ser apontado para o norte. E esse norte é o Pai. Esse norte é Deus que está à porta esperando para que as coisas realmente aconteçam de forma que venha até Ele. E isso é algo de extrema importância para a gente. Todos nós temos que lidar com tipos de pecado em nossa vida. Uma das coisas que precisa acontecer, de fato, para mostrar que nós estamos arrependidos, é que a gente mude de direção. Isso precisa ser evidente nas nossas vidas. Versículos de 20 a 24, fala assim: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Então ele pega a sua colinha, então ele fala, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Não sei você, mas quando eu fazia coisa errada, quando eu era mais jovem, eu não esperava ver meu pai com um olhar de compaixão. Eu imaginava outras coisas, gente. E naquela época não tinha essa, tipo assim, cara, hoje é diferente. Naquela época, lá na quebrada, lá em São Vicente, lá era diferente, cara. O pau comia, gente. Então, quando eu imaginava, fiz alguma coisa errada, cara, mano, não tem pra onde correr, cara. O pau vai comer, seja ele como for. Então, esse rapaz chega diante desse pai e olha, fica imaginando, será que de fato ele imaginava que ia ser tratado com compaixão e bondade? Será que ele imaginava, talvez, diante da sua voz, com vergonha, de pensar, caramba, meu pai vai ser compassivo comigo, ele vai ser amoroso. Mas fala que o seu pai, ainda estando longe, fala que estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. Isso demonstra o coração de Deus, gente. Ele é cheio de compaixão. Jesus sempre expressou o coração do Pai. Algumas vezes ele olhava para as pessoas, ele se compadecia. Fala que ele olhava para a multidão e ele via que eles eram como ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem pastor, gente, é uma ilustração de um povo vivendo de forma contrária às coisas de Deus. E precisam de um cuidado, precisam ser amados e cuidados. Mas esse pai aqui, ele o viu cheio de compaixão. Esse pai aqui esperou seu filho, esperava seu filho voltar. Nunca o esqueceu.
era super notável que o seu filho havia desonrado e desrespeitado a sua família. Uma lição para nós, pais. Quando nossos filhos erram, a primeira coisa que eles precisam é amor. E nem sempre é assim. Estamos prontos para dizer o que eles fizeram de errado. E às vezes eles só precisam de um abraço, de um beijo. E a ideia que dá aqui, eu acho impressionante, era como se alguém falou, né? A profundidade do arrependimento do filho é igualada apenas pela profundidade do amor do pai. Era como se o pai estivesse abraçando esse filho e o beijando, e aí o filho querendo falar o negócio lá que estava na colinha dele, e o pai, não, mas tá bom, vamos ficar aqui. Não, mas pai, é porque eu não sou mais digno, não, mas tá bom, vamos. Essa é a ideia. Eu amo tanto você, não, mas tá bom, eu sei, você já fez um monte de coisa errada, o pessoal aqui já falou, já chegou aqui as notícias, não, mas você está perdoado, não, vem aqui depressa, pessoal, vamos lá. Essa é a ideia. Jesus está nos mostrando o coração do pai. O pai concorre para o seu filho, ele o abraça e o beija. A intensidade da recepção do pai era indicada pela ação do pai correndo. Há uma música que fala, a única vez que eu vi Deus correr. A única vez que eu vi o pai correr. Uma música bem antiga, tipo uns flashbacks dos anos 80. Mas é uma das músicas com a letra mais incrível acerca. Hoje em dia quase não tem música falando sobre isso. Fala, when God ran, quando Deus correu. Quando a gente lê um pouquinho da história, a gente vê que um patriarca no Oriente Médio jamais correria. Ele andaria com postura. Muito incomum para homens adultos naquela época, na cultura que o povo estava. O pai não estava interessado em ouvir o discurso do filho, da colinha dele lá do papel. O pai queria amá-lo, queria beijá-lo, queria abraçá-lo. Fez questão de que seu filho fosse tratado e sentisse como filho, não como um trabalhador que ele queria, né? Não como alguém comum daqueles que trabalhavam para o seu pai. E a resposta, então, né, é impressionante. Tragam a melhor roupa. Há comentarista que fala, tipo assim, tragam a minha roupa. Tragam a melhor roupa. Tragam o anel da família. Vamos dar um sinal para todo mundo que esse rapaz é da nossa família. O pé dele está zoado, traz uma sandália para ele. Traz uma sandália para o pessoal ver que ele não está mais zoado. A hora que eles olharem para o pé dele, eles vão entender que ele pertence. O pai, então, ele restaura o seu filho. Que obra incrível que Deus faz por nós. Olhem para nós, gente. Cada um de nós nos achegamos com um contexto diferente. Muitos de nós carregamos coisas que alguns de nós morremos de vergonha, por mais perdoado que somos. Mas Deus nos ama. Ele não está interessado em fazer-nos sentir mal ainda mais do que já sentimos. Nenhuma dessas coisas que o pai traz para esse rapaz eram necessárias. Eram necessidades. Mas todas foram feitas para honrar esse rapaz, esse filho, e mostrar que ele pertence, que ele era amado. Isso mostra que ele fez muito mais do que atender a necessidades. O pai viveu aquilo o qual Jesus havia mostrado na parábola, de quando uma ovelha é encontrada, a alegria no arrependimento. Fala que quando aquela moeda perdida é encontrada, é alegria. E o pai então se alegra, então ele faz uma festa. Eu acho impressionante uma coisa assim, cara, quem toca aqui sabe, tipo assim, fiquei pensando, como os caras sem microfone, sem caixa, o negócio dava pra ouvir de longe, esse negócio deve ser uma batucada interessante. Talvez seja alguma coisa mais parecida com alguma coisa africana, o pessoal dando aqueles gritão do... Sei lá, alguma coisa estava acontecendo, dava para ouvir de longe. Essa festa. O filho estava perdido, foi achado, estava morto, agora vive.
E aí, indo para a parte final, a gente vê a amargura e o ressentimento do filho mais velho. Gente, essa é uma das coisas assim, que Deus nos dê entendimento e sabedoria para que a gente possa estar com o nosso coração quebrantado e amolecido. O versículo 25 fala que enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Está acontecendo alguma coisa, ele chama alguém, e aí perguntam dos servos, o que está acontecendo aqui, cara? O que está acontecendo, cara? O teu irmão voltou, seu pai, cara, mandou... Sempre tem uns caras assim, né? É impressionante. O que está acontecendo? Cara, fulano ali, ó, aconteceu tal coisa ali, já falou isso, né? Tipo assim, sempre tem esses caras. Que servos aqui, podia ter outras palavras para isso, né? Na minha quebrada é X9. Tem um conterrâneo aqui, 013, tá, gente? Estou muito feliz. Então esse cara fala, matou um novilho gordo, né, no 27, porque recebeu de volta são e salvo. Ele está bem agora. Antes ele não estava são e salvo, não. Agora ele está são e salvo. Versículo 28 fala que o filho mais velho encheu-se de ira e não quis nem entrar. Seu pai saiu e insistiu com ele. Cara, imaginem, gente, tentar se colocar dentro dessa passagem bíblica. Mas ele responde ao seu pai, versículo 29, olha o tom, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Esse irmão, ele não estava feliz da forma que o seu irmão perdido havia sido encontrado, gente. Isso é radical para mim. Ele sentiu que era um insulto diante da vida dele, de fidelidade ao seu pai, a obediência ao seu pai. Uma observação importante para nós, solteiros e casados, e aqueles que desejam estar numa relação. Quando nós estamos chateados, rancorosos, amargurados, nós usamos termos que não devem fazer parte da nossa vida. Sabe, um deles está escrito aqui. Fala assim, você nunca deu. Nas relações saudáveis, nunca use a palavra nunca e nunca use a palavra sempre. Porque normalmente elas estão carregadas de coisas ruins. Já ouviu? Você nunca fez isso para mim, eu faço tudo por você. Sempre está fazendo tal coisa. Gente, não é sempre. Ninguém faz nada sempre. Pode ser com uma frequência bem alta e elevada, mas sempre é um termo muito... Mas olha aqui esse rapaz, está diante do ódio, do rancor, da amargura. E então ele revela a sua amargura ao seu pai. Ele vomita, então, as coisas ruins que estão lá dentro. Que são semelhantes à lavagem que o seu irmão estava comendo. De tão ruim que era, diante da bondade de um pai perfeito. E a gente vê isso, gente, pessoal, olhando hoje, na realidade de hoje, 2023, tá? Se você perguntar para a equipe pastoral aqui, o presbitério, se a gente já ouviu coisas desse tipo aqui, a gente está ouvindo, eu vou falar assim, cara, não foi uma, nem duas, nem três. Vocês sempre fazem isso ou vocês nunca fazem aquilo? Eu falo assim, opa, tá bom. Talvez a gente não faça, ou talvez a gente faça com alguma frequência, mas normalmente isso está carregado de emoções que não são verdadeiras, que são diante de uma coisa que é horrível. Uma das coisas que... Estou chegando ao fim já, pessoal, tá? Aguenta mais um pouquinho comigo aí. Uma das coisas que a gente tem aprendido como presbitério da igreja, e nós temos conversado sobre, e tem sido uma grande lição para mim nesse último ano, é que lá no fundo a gente sabe
que conflito não deve ser evitado. Que toda vez que nós nos guardamos e essa coisa nos corrói, essas coisas mexem com a gente. E quando nós, então, nos abrimos, desculpa o palavreado, só sai merda. Porque não foi lidado quando deveria ter sido. Então aqui nós temos um exemplo bíblico acerca disso. Que não deve ser assim. É melhor quebrar o pau. Eu falo isso como pastor dessa igreja, gente. É melhor a gente quebrar o pau de primeira. E a gente sair para casa, a gente orar, a gente pedir perdão e depois a gente se abraçar e chorar. Do que a gente ficar anos. Esse rapaz aqui ficou anos carregando a coisa do seu pai. Fidelidade, o serviço. Alguém falou assim, o irmão mais velho não apreciava tudo que tinha. Todos os dias ele tinha a companhia de seu pai em um lar abençoado. O amor de seu pai o rodeava constantemente. E tudo que o pai tinha era dele. No entanto, os orgulhosos e os hipócritas sempre sentem que não são tratados tão bem quanto merecem. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Lá no fundo nós temos um sentimento que nós devemos ser tratados de forma melhor. E na igreja tem uma coisa acerca de ministério. Algumas igrejas têm essa coisa de na Calvary não tem tanto isso, tá? Vou ser bem honesto. A Calvary não tem essa coisa muito de status assim, porque assim... Tipo assim... Beleza. Tipo assim, quer pegar nosso lugar e tipo assim... Vamos trocar. Não tem muito essa coisa, tipo assim, cara, o status da coisa, de querer ser que nem fulano, Beltrano, assim, mano, a gente tá aqui, mano, tamo aí no rolê. Toma pau de um lado, toma pau do outro, fica amiguinho do outro, fica amigo do outro, cara, cresce aqui um pouco, dá uma esticada aqui, cara, chora aqui, fala coisa que não deve ali, cara, esse é a gente. Não tem esse glamour, assim, eu já falei isso pra vocês, eu volto a dizer, gente. Eu não tô apegado a esse negócio aqui do púlpito, cara. Se eu não andar na linha, cara, se eu não andar... Tipo assim, cara, vocês têm uma equipe do presbitério aí que vai fazer e vai fazer muito bem, gente. Então não tem essa coisa. Talvez outros lugares tenham essa, mas assim, é impressionante como muitas vezes nós caímos nessa coisa de achar que a gente tem que ser tratado de forma melhor, ou de que a gente merece alguma coisa diferente. Pô, fulano tá aí, cara, tá deixando fulano fazer tal coisa. O meu pastor... Era impressionante, cara. Uma das coisas que eu amo acerca do coração dele, ele falava assim, que ele preferia sempre, ele sempre preferia alguém com o coração quebrado e partido e humilde do que qualquer outra qualificação e inteligência. E custou para entender isso, gente. Custou. E até hoje ele faz a mesma coisa. Veinho lá, tipo assim, cara, só com os cabelinhos brancos aqui do lado aqui. Se ele vê um negócio de orgulho, cara, você não arruma nada com ele. E as pessoas chegavam nele e assim, pô, pastor, deixou fulano liderar e não deixou eu? Falou, pois é, fulano não falou assim comigo. Então, o fulano lá, mas o cara é ruim, mano. Ruim mesmo. Deu moral até pra mim, quando tinha deixado de fumar um baseado e usava... calça rasgada, que na época não era hype, tá? Já contei a história que o diácono da igreja veio perguntar se eu estava precisando de calça. Naquela época era radical. E o pai falando, filhinho, essa é a palavra. Filhinho, não sei como vocês, pais, chamam os seus filhos. Mas pai e mãe... normalmente tem algum nome especial para chamar seus filhos. Eu já falei, a minha pequenininha é a Chimbica. A minha forma amorosa, ele chama ela, minha Chimbiquinha. Então, fico imaginando, sei lá o que o pai estava falando, mas ele usou a palavra aqui, filhinho, filho amado. Deixa eu te falar, cara, você está aqui direto, cara. Não tem necessidade disso, cara. Você está sempre comigo.
Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar com seu irmão que estava perdido, cara. Em outras palavras, é como se ele tivesse falando assim: filho, lembra das outras parábolas? Lembra da ovelha perdida? Lembra das 10 dracmas? A forma que você está agindo não é assim, filho. E a mensagem para nós é a mesma. Arrependam-se, volte para o Pai. Deixem essas coisas, dê uma volta inteira e mude de direção. Porque o amor do Pai é muito melhor do que qualquer outra coisa. Então nós nos deparamos com esses dois irmãos e muitos de nós temos coisa desses dois irmãos. Seja ela o desperdício, seja ela o rancor, a amargura, ou achar que somos melhores, ou que precisamos ser tratados de forma diferente porque nós somos. Não sei se já ouviu, quem é você para falar assim comigo? Meu pastor falava assim: somos irmãos em Cristo. É isso que eu sou. Essa coisa de eu ter autonomia sobre o meu corpo e quem eu sou, é uma coisa que não é de Deus. Nós nascemos já dentro desse universo o qual Deus governa, porque Ele criou. E isso então desmantela qualquer coisa sobre dizer que eu tenho autonomia sobre a minha vida. Não, um cristão ele está debaixo desse governo. Se algum de nós nessa noite olhamos então para a vida desse rapaz, do mais novo e do mais velho, nós podemos ver algumas coisas que nós precisamos mudar. Eu queria trazer uma palavra específica para os pais. Nós constantemente lidamos com a culpa de achar que nós não fizemos o suficiente, que nós erramos de tempo em tempo, que nós perdemos a linha algumas vezes, falamos coisas que não devíamos, excedemos em algumas coisas. Eu queria falar uma coisa para vocês, cara. Esse pai aqui era perfeito. E o seu filho escolheu sair de um lugar de perfeição. Então não caia nessa coisa da culpa. Não caia nessa busca de tentar achar onde você errou. Vá diante do Senhor e peça graça para que a gente possa, nesse tempo determinado que Deus nos deu, para cuidarmos de nossos filhos. Alguns dias, daqui uns anos, para alguns mais do que outros, mais perto que outros, eles não estarão mais debaixo de nossas asas. E aí, gente, aí é onde que o joelho perde o cabelito. Que a gente vai diante da face de Deus, ali no nosso joelho, pedindo e clamando. Se você está nessa posição hoje, cara, alguns de nós talvez estão vivendo uma vida parecida, mas talvez com uma cara de não tão ruim assim. Talvez estamos em relações o qual não agradam a Deus. Talvez nós estamos diante de coisas que não agradam a Deus. Talvez não entendemos ainda completamente essa questão do coração do Pai. Que a gente possa hoje abrir o nosso coração e pedir perdão para Deus. Falar: Deus, eu vivi uma vida assim, me perdoa, me aceita. O Pai é bem melhor do que qualquer outra coisa. E você pode provar, e você já deve ter provado. Ele é muito melhor. Não há amor tão melhor, tão satisfatório, tão suficiente como o de Deus. Você pode provar qualquer coisa dessa vida e seu coração nunca estará satisfeito, saciado. E sabe uma das coisas incríveis acerca de Jesus? É se você tem fome, Ele é o pão da vida. Se você tem sede, Ele pode saciar a sua sede, Ele é a água viva. Se você está perdido, assim como Ele falou para Tomé, Ele falou: eu sou o caminho,
se você está vivendo uma vida de mentiras, sendo rodeado por mentiras, Jesus é a verdade. E todos nós rodeados por morte, Jesus é a vida. E ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, isso nos mostra que em qualquer área da nossa vida, Jesus é capaz de nos encontrar, de ser resposta para aquilo ao qual nós precisamos. Amém? E se você está pensando em ser um filho pródigo, se tornar um filho pródigo, o chiqueiro é muito fedido, pessoal, não vale a pena. Sai dessa hoje, tá? Você está pensando nessa, tipo, dá 2 passos para trás, fala, não, deixa quieto, tá? A coisa é muito ruim. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Pedimos a Sua graça, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo, aquele que é capaz de nos convencer do nosso pecado, o Espírito Santo, o qual sabe ministrar no mais profundo do nosso ser, Senhor, para que nessa noite, Senhor, pessoas talvez que não compreendem esse amor do Pai, esse amor de Cristo, essa noite, o Senhor possa chamá-los e eles possam entender quão grande é o amor do Pai pela vida deles, Senhor. Eles possam encontrar perdão, eles possam encontrar salvação. Para alguns de nós que estamos vivendo uma vida de pecado e pecaminosa, Senhor, de coisas que não agradam ao Senhor, que nessa noite não somente possamos dizer que pecamos contra Ti, mas que a gente tome um rumo diferente, que a gente vá em direção ao Pai e possamos encontrar perdão e compaixão. E então largarmos essas coisas e vivemos uma vida nova, novidade de vida, como o Senhor nos deu e nos sugere a todos aqueles que realmente querem uma vida diferente com Cristo. O Senhor nos chama a uma novidade de vida, a sermos novas pessoas, novas criaturas, Senhor. E eu oro por todos nós aqui, Senhor, que o Senhor nos dê graça, Senhor, para que a gente dessa história aqui a gente possa querer ser como o Pai. Que o nosso coração seja cheio de compaixão. Que o nosso coração seja cheio de bondade e desejo de ver o perdido achado, o morto vivendo, aquele que era cego enxergando. E eu peço, Senhor, a Sua graça, Senhor. Nós precisamos da Sua graça, Senhor, para ser um povo de Jesus, Senhor. Obrigado pela Sua obra em nossas vidas, Senhor. O Senhor sempre continua nos atraindo para Ti, Senhor. E nós não queremos nos render, Senhor, no sentido de ficar parado. Nós queremos ir na Tua direção, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ir na direção contrária do Senhor. Nós queremos ir na Sua direção, Senhor. Porque o Senhor sempre nos encontra, Senhor, com a Sua bondade, com o Seu amor. Atrai-nos para mais perto de Ti, Senhor, e da Sua palavra, Senhor, e dos irmãos, Senhor. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos responder ao Senhor com canções.